Olá, saudações a todos vocês, amigos da Casa Espírita Amor e Luz, ou a você, internauta, que por algum motivo chegou até aqui ao nosso canal e está assistindo aí o nosso vídeo, tá? Sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que estão vendo nossos vídeos durante o período noturno, né? A gente normalmente posta esses vídeos à noite, justamente porque nossas reuniões são à noite. Então, de qualquer forma, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante, né? Um tema de certa forma polêmico, né? Mas é um tema aí que casa muito bem com o estudo da doutrina espírita, que é o processo desencarnatório, ou comumente conhecido como morte. Bom, então para a gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos em pensamento, mesmo que tão distantes fisicamente. Obrigado, Senhor, pelo período de isolamento social devido ao coronavírus. Que este período sirva-nos para reflexão e para, de alguma maneira, para que a gente seja pessoas melhores do que éramos antes. Que haja algum tipo de transformação nos lares, que os pais passem mais tempo com seus filhos, que as pessoas possam pensar em trabalhar menos e sentir mais. Obrigado, Senhor Jesus. E peço que esse assunto que vamos tratar agora sirva de alguma maneira para melhor esclarecer as pessoas que necessitarem. E peço, Senhor, que esse assunto seja passado de maneira clara e objetiva. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Bom, então vamos começar aí nosso bate-papo, né? Nosso estudo a respeito aí do processo desencarnatório ou a morte, né? Como a gente fala de uma maneira mais comum, mais vulgar. A gente chama simplesmente de morte, apesar de que a doutrina espírita esclarece, né, que a morte não existe. Na verdade, a doutrina espírita, ela matou a morte, né? Allan Kardec, com o seu corpo doutrinário, ele simplesmente matou a morte, porque ele cita que a morte é simplesmente uma passagem, ok? Nós vamos nos referir aqui sempre, então, ao processo desencarnatório, ok? Que é a forma mais adequada da gente citar aí esse termo na doutrina espírita. Bom, a primeira pergunta que nós vamos fazer, né, é justamente o que é a morte. O que você entende como morte ou processo desencarnatório? O que você entende, né? Bom, a morte, se você considerar do ponto de vista da ciência ou da medicina, apesar de que, por exemplo, hoje a ciência cada vez mais ela tem aceitado a questão do espírito, né? Se você for pegar do ponto de vista do corpo da ciência, né, o corpo físico, a morte seria a falência dos órgãos. Os órgãos param de funcionar e nós temos a morte que a gente chama de morte física. Isso é a morte, né, que a gente tanto chama, a morte do corpo, ok? Todos morrem, todos um dia vão morrer. Tudo que está vivo hoje morre, né, ou um dia vai morrer. Pensa, por exemplo, existem seres que duram alguns minutos ou algumas horas, como seres muito simples, bactérias, protozoários. Agora nós já temos seres um pouco mais complexos que duram alguns meses, alguns anos, alguns animais, né? Nós temos plantas que duram 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou algumas plantas, como algumas árvores, que duram centenas de anos. Então, a questão da variação do tempo de vida, né, no corpo físico, ele é variável, conforme o ser que nós estamos falando. Nós, humanos, nós temos um tempo de vida de cerca aí de 80 anos em média. Alguns vão viver menos, alguns vão viver mais. De qualquer forma, esse é o tempo que o espírito, né, se mantém dentro do corpo, no caso da espécie humana, né? A gente sabe que para as outras espécies, plantas, animais, há também um princípio inteligente habitando o corpo desses animais. De qualquer forma, tá? A conclusão é, todos um dia vão morrer, tá? E isso é um fato natural,
ok? De certa forma, a gente teria que encarar isso como muito natural, embora, grande parte das vezes, a gente sabe que é um fato, né, que é uma questão muito polêmica, chegando em certos lugares, a ser considerado um tabu, aquela coisa que ninguém pode falar, né? Então, a morte, ela é um tabu para algumas pessoas. Infelizmente, dentro das famílias, dentro dos lares, dentro de algumas religiões, não se fala muito sobre morte, né? Que é uma coisa tão natural. Todos que nascem um dia vão morrer, mas não se fala porque não se pode falar, porque o assunto é chato e muitas vezes isso torna então um tabu, tá? É interessante que a gente tem duas divisões aí do globo, o mundo ocidental e o mundo oriental. No mundo oriental, o lado de lá do mundo, a morte é uma coisa mais normal. Algumas religiões trabalham essa questão da morte de uma coisa muito natural, né? Embora aqui no mundo ocidental, do lado de cá do globo, tá, a gente ainda tem muito medo de falar nisso. Mas a gente sabe que é uma coisa natural, ok? Bom, a doutrina espírita, então, ela veio justamente para matar a morte. Tá? Ela, a partir dos estudos de Allan Kardec, ele mostrou que existe uma continuação. E a doutrina espírita é muito interessante, que foi a primeira a explicar essa questão da vida após a morte. Até mesmo através da mediunidade de Chico Xavier, nós recebemos muita informação sobre como é o lado de lá, né? Na verdade, várias doutrinas ou religiões, elas acreditam que há alguma coisa após o desencarne, ok? Todas as religiões espiritualistas, e aí nós estamos falando das várias que a gente conhece, o catolicismo, o budismo, o espiritismo, os protestantes, todas essas religiões, elas são espiritualistas. E todo espiritualista acredita que há algo mais além do ser material, tá? Aliás, há uma grande certeza que Jesus Cristo nos trouxe é que há algo mais além disso, o pós-morte. Por isso, né, ele mostrou para a gente claramente a questão aí da ressurreição. Bom, então essas religiões acreditam que há algo mais. Agora, o que acontece depois dessa morte, que vai ser o objeto, né, de estudo de cada uma dessas religiões. Algumas, por exemplo, acreditam que você vai dormir depois da sua morte e vai acordar num lugar, ou o céu, ou o inferno, ou o purgatório. Algumas religiões acreditam que a alma volta a um todo universal, como uma gota que volta para o oceano, perdendo a sua individualidade. A doutrina espírita explica que a alma conserva a sua individualidade, conforme a gente vai ver daqui a pouco. De qualquer forma, é um assunto de extrema importância, tá? Muito discutido dentro das religiões, dentro do seu corpo doutrinário, embora não seja discutido no nosso dia a dia, né? Não seja um tabu, conforme a gente comentou, ok? Bom, todos nós temos medo, embora encarne seja mais penoso que o desencarne. Olha só, a doutrina espírita coloca uma coisa muito interessante. O desencarne, né, ou seja, a saída, a volta do corpo, a volta do espírito para o mundo espiritual, ela é menos penoso, tá? O espírito sofre menos que o próprio encarne, quando o espírito sofre muito mais, ok? Então, aquela situação de voltar ao planeta, voltar à encarnação, é muito mais difícil para o espírito do que o próprio desencarne, que é uma coisa que pode ser tranquila, ok? Pode ser porque existem inúmeros fatores, tá, que vão determinar essa questão da facilidade do espírito desencarnar ou não, tá? Conforme a gente vai explicar, isso pode ser um processo complicado, ok? Então, depois dessa introdução, a gente vai pegar aqui o Livro dos Espíritos, esse livro aqui, ó, esse livro, o Livro dos Espíritos, ok? E vamos discorrer um pouco a respeito quais as informações que existem nesse livro.
Bom, esse livro, para aqueles que não conhecem, é o corpo básico da doutrina espírita, tá? O esqueleto básico da doutrina está aqui, né? A partir desse livro foram feitos mais 4: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A Gênese e o Céu e o Inferno, né? Ou seja, esses 5 livros que eu citei, o Livro dos Espíritos mais o 4, compõem a base da doutrina espírita, sendo que esse aqui foi o primeiro, tá? Ele foi lançado em 1857, se não me falha a memória, tá? Pelo professor Allan Kardec, tá? Allan Kardec era um francês que estudou a doutrina espírita. Inicialmente ele era muito cético, né? Ele questionava bastante, né? E depois que ele se interessou, começou a pesquisar, ele resolveu aprofundar, tá? Como uma missão mesmo, tá? Para escrever esse Livro dos Espíritos. Então foi uma pessoa muito metódica, que pegou muita informação e depois compilou em um livro de perguntas e respostas que a gente conhece como o Livro dos Espíritos, ok? Se você está aqui, você por algum acaso caiu aqui nesse vídeo e quiser saber um pouco mais da doutrina, ó, tem esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, para ler, ok? A forma com que os livros espíritas são escritos costumam ser um pouquinho complexos, sabe? Eles usam palavras assim, muito difíceis para as pessoas que estão começando. Então, se você procurar na internet, você já vai achar uma versão com palavras mais fáceis, de uma maneira mais simplificada, ok? Você acha facilmente. Esse livro também pode ser facilmente comprado aí nas casas espíritas, ele é muito barato, eu acho que o pessoal nem visa lucro, visa divulgação do espiritismo, tá? Ou você pode simplesmente jogar aí no Google, né? A palavra-chave Livro dos Espíritos PDF, que você consegue baixar esse livro aqui de maneira gratuita, ok? Se você quiser também saber um pouco do trabalho do professor Allan Kardec, tá? Eu recomendo também você ver o filme, né, Kardec, que está disponível na Netflix, ok? Bom, esse livro então, em seu capítulo 3, tá? Ele traz, intitulado aqui, ó, o retorno da vida corpórea à vida corporal. Então nós vamos falar, né, as nossas próximas questões, a nossa próxima discussão será baseada nisso aí. As perguntas de número 149 a 153 versam sobre a alma depois da morte. Então, como que é isso? Como que é o processo de desencarne? É justamente o que Kardec perguntou a vários espíritos, né? Vários espíritos, através dos médiuns. As respostas foram compiladas, comparadas, através de um trabalho muito metódico, ok? E aí, ele colocou as respostas no livro. Então, como é que se dá esse desencarne? Bom, para a gente entender essas questões, primeiro, nós precisamos pontuar 3 coisas importantes. Uma é o espírito, a outra é o perispírito e a terceira é o corpo físico. São 3 itens diferentes, ok? O espírito seria o princípio inteligente, ele não tem forma, tá? Diferentemente do corpo, o corpo físico, que é uma coisa assim muito mais grosseira, tá? O corpo físico a gente sente. Só que o corpo físico não é animado por nada, a não ser que seja por um espírito, que pode animá-lo de alguma maneira. Bom, entre esses dois, para unir esses dois, nós temos o perispírito, ok? Então nós temos de um lado o espírito, de outro lado o corpo. Para unir, a junção dos dois vai se fazer através do perispírito, que é um assunto extremamente complexo para a gente explicar. De uma certa forma, a gente simplesmente pode entender, né, por enquanto, que o perispírito é a união. Esse perispírito é uma coisa assim muito pouco densa, né, um fluido etéreo, e que no nosso planeta ele não é visível, tá? A não ser no fenômeno da aparição por algum acidente. Mas normalmente o perispírito não é visível aqui pra gente. Esse perispírito vai ser mais grosseiro ou mais fluídico à medida que o espírito vai se evoluindo. Bom, então, quando
voltando às perguntas do livro, quando há o processo de desencarne, a gente acredita, e aí está muito claro nas perguntas, que o espírito ele volta, tá? Ele conserva a sua individualidade voltando para o mundo espiritual. E aí, quando se fala em mundo espiritual, e a gente normalmente tem muita dúvida a respeito disso, vale a pena a gente ver ou ler as obras de Chico Xavier citadas por André Luiz. Por exemplo, você internauta, se quiser buscar o filme ou o livro, Nosso Lar, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Esse espírito, então, pode voltar ao mundo espiritual, tá? Que é um mundo independente, seria um outro plano, principalmente se considerar o estado vibratório. A gente sabe que a nossa mente, ela vibra, ela tem uma frequência, ok? E do lado de lá, diria assim, no outro plano, a frequência vibratória é totalmente diferente. Então, quando esse espírito, o corpo morre, né, há falência dos órgãos, o espírito tem que sair de alguma maneira. Esse espírito, então, volta ao mundo espiritual. Mas será que é de uma maneira muito rápida? Não. A gente vai ver que essa maneira pode ser rápida, mas pode ser também lenta e pode durar muito tempo, ok? Bom, então, em resumo, o espírito, depois da morte física, ele conserva a sua individualidade voltando para o plano espiritual. Ele pode passar um tempo numa região onde ele não sabe muito bem o que está acontecendo, uma região que a gente chama de umbral. Isso aí varia muito conforme o estado vibratório daquele espírito. Por exemplo, no livro Nosso Lar, mostra claramente lá que André Luiz passou alguns anos, depois do seu desencarne, no umbral, numa região que, né, foi criada aí pelo seu pensamento. Principalmente, né, enraizado no que ele acreditava ser a felicidade. Era uma pessoa mais materialista, muito gosto pelas paixões humanas. Então ele se viu naquele ambiente umbral durante anos até que se despertasse, ok? Bom, esse processo não é tão sofrível como a gente acredita, tá? Na verdade, o Livro dos Espíritos deixa claro que o espírito pode sofrer mais durante o encarne, tá ok? Ou durante sua vida física do que durante o próprio desencarne, tá? Então, o espírito não sofre tanto. É claro que depende muito também das circunstâncias com que esse espírito vai desencarnar, né? Normalmente, quando é um processo natural, quando o espírito morre por idade, ok? Por envelhecimento do corpo físico, ele vai desencarnar sem muita dor, ok? Bom, as perguntas de 154 a 162, elas versam sobre a separação da alma e do corpo. E a palavra-chave para a gente entender essa separação é gradualmente. A alma, que é o espírito encarnado, a gente costuma chamar de espírito quando está fora do corpo. Alma quando está encarnado. Então essa alma vai desprender do corpo de maneira gradual. E nesse ponto, o perispírito é muito importante, porque é o perispírito que une os dois. Então, quando se fala em desencarne, o perispírito vai lentamente se despregando do corpo físico. É claro que a velocidade com que ele solta do corpo físico vai depender de quem que nós estamos falando. É uma pessoa muito materialista, muito apegada às paixões humanas, muito apegada a seus bens, muito preocupada, ela vai demorar meses, anos ou até mais para soltar, para despregar do seu corpo físico, chegando ao ponto do próprio espírito conseguir sentir a própria decomposição do corpo, né? Agora, se é uma pessoa mais desgarrada, uma pessoa que tem pouco comprometimento com os bens materiais, ok? É uma pessoa que trabalhou principalmente virtudes, caridade, amor ao próximo. Esse processo tende a ser mais rápido, questão de horas ou dias, tá? Esse desprendimento é muito interessante. Bom,
É muito comum, por exemplo, que os próprios espíritos no processo pós o desencarne, eles ficam um pouco perdidos. Uma situação que nós vamos falar daqui a pouco, chamada de perturbação, tá? Mas é muito comum o espírito ficar vagando por aí e não saber o que está acontecendo. Daí o papel importante das casas espíritas, das sessões mediúnicas de orientação desses espíritos. Bom, na pergunta 163 a 165, Kardec fala justamente da perturbação espiritual. O que seria essa perturbação? Para a gente entender essa questão da perturbação, nós temos que primeiramente entender que pode ter havido aí uma dificuldade em traduzir o idioma original, o francês, para o português, onde perturbação para a gente é meio que uma pessoa que está chateada, perturbada com alguma coisa. Não é esse o sentido que Kardec queria dizer. Perturbação, no sentido da doutrina espírita, é justamente, tá, uma confusão na cabeça do espírito. Confusão no sentido de ele não saber o que está acontecendo. Tá? O espírito parece que fica confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Imagine, por exemplo, que um jogador de futebol está na barreira e o time adversário vai cobrar uma falta. E aí cobrou, pegou na cabeça do jogador e ele cai atordoado. Tá? Quando ele desperta, ele está, de certa forma, perturbado. Ok? É essa perturbação que está falando. Assim como quando você está acordando, muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, principalmente se você acorda em um local diferente do tradicional. Você sente uma certa perturbação. É essa perturbação que o Livro dos Espíritos está falando. Bom, então o Livro dos Espíritos coloca que após o desencarne, o espírito passa por um período de perturbação, ok? Esse período de perturbação pode variar bastante. E o ponto-chave que o Livro dos Espíritos cita é justamente o quanto que esse espírito fez de trabalho no bem durante a sua vida física. Esse espírito trabalhou muito no bem durante a sua vida física, então o período de perturbação tende a ser menor, ok? Agora, se foi um espírito que está muito amarrado com o corpo físico, isso aí pode ser um pouquinho complicado, esse processo de perturbação, e ele passa anos sem saber o que está acontecendo, ok? O que a gente leva dessa vida? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? O que a gente leva, né? E aí é interessante que pessoas que estão em cuidados paliativos, próximo aí ao momento da morte, do desencarne, a única coisa que elas querem são coisas muito simples, como abraçar, rever algumas pessoas, pedir desculpa a algumas pessoas. Então, a gente tem muito claro que a gente não leva nada desse mundo, nada material, tá? E é muito interessante que no nosso dia a dia, principalmente na atual sociedade do consumo, do consumismo, a gente se mata para a gente ter as coisas, ter conforto material. Nada disso nós vamos levar. Isso é importante para a gente ter uma vida boa, né? No sentido de ter conforto e proporcionar conforto aos nossos entes. Mas nada disso a gente vai levar. E o pior, pode ser que um dia as pessoas que ficam encarnadas, que continuam aqui na Terra, tá? Elas brigam juridicamente ou de alguma maneira por causa desses bens. O que pode ser muito ruim para o espírito. Todo pós-morte, todo aquele atrito que gerou a partir dos seus bens é muito ruim para aquele espírito que acabou de desencarnar. Aliás, num velório, por exemplo, toda aquela choradeira, todo aquele remorso, todo aquele processo que a gente normalmente vê é muito ruim para o espírito que acabou desencarnando. Ok? Aquele ambiente vibratório ali não é bom para ele. Ué, mas então o que a gente pode fazer então para esse espírito que acabou de ir? Nós podemos orar, nós podemos agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade desse espírito estar com a gente, ok? Durante um tempo que pode ser um tempo curto ou pode ser um tempo mais longo, mas nós devemos agradecer. Agradecer ao Criador, agradecer a Deus por toda essa oportunidade. Se nós acreditamos em um Deus infinitamente justo e bom,
isso há de ter um propósito justo também. Então, nós temos que agradecer, tá? Embora seja difícil, a morte é uma coisa natural, tá? A morte nada mais é que mais um dos problemas que as pessoas do convívio, né, os entes têm que passar. A morte de um colega, de um ente querido, tá? Isso a gente tem que passar, tá? Isso aí é mais um problema dos vários que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E se a gente encara isso de uma maneira normal e natural, isso passa a ser muito mais fácil. Aliás, até mesmo para o próprio espírito que está indo, né, se ele já tiver uma ideia muito clara dessa morte, se ele já aceitar, o processo de desencarne dele vai ser muito mais fácil do que, por exemplo, uma pessoa que não aceita de forma alguma a morte. Não tem como nós não aceitarmos a morte, né? Se nós acreditamos num Deus infinitamente justo e bom, nós temos que aceitar também a morte. Faz parte, ela é natural, ok? E aí você fala, não, mas como é que eu vou aceitar se eu tenho vários filhos, né? Se eles dependem de mim, se eu tenho uma situação aqui na Terra, não posso deixar. Meu amigo, Deus dá jeito para tudo, ok? Eu conheci uma pessoa muito sábia que sempre falava assim, Deus dá jeito para tudo. E realmente, tá? Essa pessoa entregava tudo na mão de Deus e realmente Deus dava jeito para tudo. Bom, para a gente finalizar então, eu vou ler um texto aqui, uma mensagem de Chico Xavier, tá? Intitulada Tudo Passa. E o mais interessante dessa mensagem é que eu a li antes da gente sair no período de isolamento social por coronavírus. Coincidentemente, eu fui o último a dar uma palestra lá na nossa casa espírita, tá? Antes de sair, e eu li esse texto. Agora eu vou ler novamente. Então, essa mensagem é intitulada Tudo Passa, ok? Veja bem. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: tudo isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará porque Jesus está no leme desta nau. E segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a gratidão faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Bom, nesse período de isolamento social, então, vamos aproveitar para, de alguma maneira, a gente, a partir disso, ser melhor em alguma coisa, né? Eu posso ser melhor no meu trabalho, oferecer um melhor serviço para a sociedade, desde que eu use esse período também para me especializar, para me fazer cursos, para me refletir sobre a importância social que o meu trabalho tem para a sociedade, né? Independente do trabalho que você tenha. Você que é pai de família, que é mãe de família, aproveite a oportunidade para estar com seus filhos, para dar-lhes mais atenção, mais carinho, porque provavelmente ou possivelmente antes nós não tínhamos tanto tempo ou não tínhamos essa percepção dessa necessidade. A gente vive num mundo que é um corre-corre, que a gente não tem tempo de ser pessoas. Tá? A gente só trabalha informação, trabalho, e a gente não tinha a oportunidade. Então, talvez
o maior prêmio, né, o maior benefício desse período de coronavírus seja justamente a transformação interior em cada ser, em cada um que está vivendo, passando por isso aí, tá? E não se esqueça também, a saúde é o bem-estar físico e mental, tá? E eu considero que é principalmente mental, mesmo porque o seu corpo físico acompanha principalmente a sua cabeça, ok? Então, um abraço a todos, felicidades e tudo de bom para vocês.